Olá, boa noite para você. O Jornal da Record está no ar e nós começamos esta edição com um flagrante feito pelo jornalismo da Record que ajudou a polícia a impedir a entrega de celulares em um presídio de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os criminosos usavam um drone, um pequeno helicóptero operado por controle remoto para levar as encomendas aos presos. O objeto sobrevoava esta penitenciária que fica ao lado da rodovia Presidente Dutra, na saída de São Paulo. Mas o que fazia um drone às 2h30 da manhã, perto de um presídio? Em 1 hora de observação, nossa equipe filmou o equipamento que subia e minutos depois descia numa área ali perto. O repórter Rodrigo Garavini percebeu que o drone não voava sozinho. Havia alguma coisa amarrada na corda. A gente não sabe precisar exatamente o que é que estava amarrado, mas tinha um objeto menor amarrado na outra ponta da corda. A polícia foi avisada e ajudamos a localizar um suspeito. Parece que tem um lá no meio do mato, a gente viu o cara entrando lá. Os policiais cercam o local e vasculham a área. Em seguida, 2 prisões em flagrante e uma confissão. Eu tô devendo. Devendo o quê? Devo R$5.000 de droga, dentro da cadeia. Você tava ganhando quanto? R$1.000, senhor. Não entendi. R$1.000, senhor. Tava devendo também. E esta era a forma como os suspeitos pretendiam pagar o que deviam. 18 telefones celulares, com um destino certo. Hoje o repórter Rodrigo Garavini relatou a tensão ao ser abordado pela polícia, que chegou a desconfiar da nossa equipe. Enquadrou todo mundo, metralhadora, pistola na mão, mão na cabeça, suspeitando de que nós fôssemos bandidos disfarçados de jornalistas. O drone que nossas equipes conseguiram flagrar sobrevoando o presídio é um equipamento muito semelhante a esse que eu tenho nas mãos. Ele consegue voar até 150 metros de altura, na verdade, um raio de 150 metros do operador, no caso aqui, o Adriano, que é um importador desses equipamentos já há 4 anos. Com que facilidade vocês conseguem operar um equipamento como esse hoje? Você pode pilotar um drone ou com um controle tradicional de rádio ou qualquer smartphone ou tablet. 4 hélices, 2 câmeras e capacidade para transportar objetos leves. No presídio, que abriga mais de 2.000 detentos, telefones e drogas nunca foram raros. Mas os agentes jamais tinham enfrentado essa nova tática. Agora veja só essa. Apesar das imagens e da prisão em flagrante, os 2 suspeitos prestaram depoimento e foram liberados. Em Minas Gerais, uma passageira cansou de ver o motorista de ônibus falar ao celular enquanto dirigia. Resolveu gravar a conversa e denunciar. Um bate-papo longo. Eu vou falar pra ela que vai avisar lá. Que não para durante o trajeto. Nem nos semáforos. Eu esqueci que trouxe a chave do carro comigo. Nem nos cruzamentos. Na hora de ficar acontecendo isso, eu te passo a senha. O motorista foi gravado 3 dias consecutivos. A passageira registrou quase 10 minutos da viagem entre Betim, na região metropolitana, e Belo Horizonte. No trânsito ele é agressivo, colocando todos os passageiros em risco, com freadas bruscas, deixa de parar em alguns sinais, deixa de pegar alguns passageiros. O motorista usa um recurso muito comum para falar ao celular sem ocupar as mãos, o fone de ouvido. Segundo a denúncia, quase todos os dias era assim que ele fazia a viagem intermunicipal, que dura em média 1 hora. Uma atitude perigosa que pode colocar em risco a vida de milhares de pessoas. Fundamental não é o uso das mãos, é a focalização da atenção. Se você está dirigindo usando o celular, você tem que dividir a sua atenção entre o ato de dirigir e a conversa ao telefone. Então o fato de você estar com os fones não ameniza nada. Uma pesquisa internacional realizada na Europa indicou que atender uma ligação ao volante é a fonte mais comum de distração no trânsito. No Brasil, falar ao celular dirigindo é uma das infrações mais cometidas. A empresa de ônibus informou que orientou o motorista e dará uma nova chance ao funcionário. Denunciar, falar, fotografar. Em Salvador, o mercado é assaltado 2 vezes no intervalo de 4 dias. O criminoso chega no caixa, finge que vai pagar, mostra a arma e anuncia o assalto.
Em seguida, esconde o revólver e o funcionário entrega parte do dinheiro. A mulher que está no caixa coloca mais notas na sacola. O homem foge. Dias depois, outro ladrão armado repete a ação. A polícia ainda não identificou os assaltantes. A Justiça determinou que a terceira maior usina hidrelétrica do país pare de gerar energia. Ilha Solteira, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, terá que fechar as comportas para garantir água à criação de peixes na região. O governo de São Paulo diz que a decisão não vai atrapalhar o abastecimento de energia no estado. A ação judicial atendeu ao pedido de associações de criadores de peixe que alegam prejuízo provocado pelo baixo nível do Rio Paraná, na região oeste de São Paulo. Com o fechamento das comportas para aumentar o volume do rio e das represas da região, a usina deixa de gerar energia. Ilha Solteira é a terceira maior hidrelétrica do país. Decisão judicial nós cumprimos, né? Se ela for mantida, ela precisa ser cumprida. O governador Geraldo Alckmin visitou hoje as obras de captação de água da represa de Atibainha, em Nazaré Paulista, que faz parte do sistema Cantareira. O novo sistema de captação de águas aqui em Nazaré Paulista entra em funcionamento no próximo sábado e vai usar a reserva técnica da represa. São cerca de 77 bilhões de litros de água que serão bombeados para outras represas da região. Isso deverá reduzir a velocidade de queda do sistema Cantareira. A Secretaria de Recursos Hídricos de São Paulo diz que com o bombeamento, o abastecimento de água está garantido por mais 4 meses sem racionamento. Um acidente matou um operário de 40 anos que trabalhava na construção de uma ponte em Goiânia. De acordo com os bombeiros, 2 guindastes usados na sustentação da obra caíram. Peritos analisam as circunstâncias do acidente. Morreu o torcedor do Palmeiras agredido por corintianos numa estação de trem na Grande São Paulo. A briga ocorreu no último domingo. Entre os suspeitos de provocar a morte está o vereador Raimundo Faustino. A polícia já pediu à justiça a prisão preventiva dele. Suzane von Richthofen dispensou os advogados de defesa e será representada pela Defensoria Pública. De acordo com Suzane, o pedido de progressão de regime foi feito pelo advogado contra a vontade dela. A detenta condenada pelo assassinato dos pais em 2002 declarou que teme pela vida fora da cadeia e preferiu abrir mão do regime semiaberto. Nesta madrugada, um adolescente agrediu funcionários do posto do Juizado de Menores, que funciona dentro da rodoviária de Salvador. Ele estava sozinho e armado com um estilete. Um homem está internado em estado grave. A primeira vara da infância e juventude não funcionou nesta quinta-feira. O local foi isolado. Segundo a polícia, um adolescente de 15 anos foi encontrado sozinho e levado por PMs à sala do juizado. Ele estava sob os cuidados de 2 funcionários quando, aparentemente sem motivo, iniciou as agressões. O menor estava armado com um canivete e atingiu as vítimas com diversos golpes. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os policiais tentam arrombar a porta do juizado. Eles conseguem entrar e tentam convencer o adolescente a liberar os funcionários que, agredidos, foram feitos reféns. Minutos depois, um deles, com um ferimento na mão, é solto. Já o outro colega, Adilson Santos de Oliveira, de 62 anos, atingido na cabeça, no rosto e nas mãos, é socorrido pelos PMs. De acordo com as investigações, o adolescente veio do interior da Bahia e estava perdido na rodoviária de Salvador. Ele não tinha passagem pela polícia e não explicou o motivo das agressões. O menor foi apreendido e encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude. O agente Adilson passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave neste hospital da cidade. O médico brasileiro que atuou no combate à epidemia de ebola em Serra Leoa e na Guiné conversou com a imprensa hoje. O médico carioca combateu de perto o vírus mais letal para os humanos. Paulo Reis esteve em 2 países africanos castigados pelo ebola. Ele faz parte de uma missão humanitária internacional. A disciplina é decisiva para evitar a propagação da doença. O vírus é transmitido através do contato com o sangue ou secreção da pessoa infectada. Quem cuida dos pacientes precisa usar roupas impermeáveis, máscaras, luvas e botas. A rotina é desgastante, temperaturas acima de 40 graus
e jornada de até 12 horas de trabalho. A epidemia ela não está localizada, né? Ela está se espalhando, então ela não está numa área em que a gente consegue restringir e controlar, digamos assim. A epidemia atual de ebola já provocou a morte de 1.350 pessoas. O primeiro caso foi registrado em Guiné em fevereiro. Depois, a doença se espalhou pela Libéria, Serra Leoa e Nigéria. Regras rígidas de segurança, risco altíssimo de contaminação e taxa de mortalidade superior a 70%. Um cenário perigoso, mas que não assusta o médico brasileiro. Até o fim de agosto, Paulo Reis retorna à Serra Leoa para encarar novamente o ebola. Não existe vacina para a doença. O tratamento é feito à base de analgésicos, antibióticos e muita hidratação. E pode levar até 3 semanas. A cura é uma vitória. Um dos motivos que estimula a gente a retornar, lembrar dos pacientes que ficaram lá, que possivelmente vão poder ter alta. O mais popular de São Paulo e um dos mais frequentados do mundo. O Parque do Ibirapuera está fazendo aniversário. Respeitáveis 60 anos. Se é a praia deles, cadê o mar? A areia. É que tem tanto mais. Quem disse que precisa? É o Parque de São Paulo. É o must. Criado há 60 anos para comemorar o 4º centenário de São Paulo, o Ibirapuera é considerado um dos melhores do mundo. Mais de 1.500.000 metros quadrados de área verde. Se é para se exercitar, 14 quadras esportivas. Aqui é bom pra tudo, é bom pra você praticar esporte, é pra você vir com a namorada, sentar e relaxar. Para contemplar 3 imensos lagos interligados, que só quebram a calmaria para exibir um majestoso balé com fontes que alcançam até 60 metros de altura. Ciclovia para quem gosta de bicicleta, pista de Cooper para a turma da corrida. Descidas radicais para quem se empolga mesmo com as manobras e a velocidade do skate. O Ibirapuera tem pelo menos 30 espaços diferentes e integrados para tentar agradar a todas as tribos. Os que gostam de cultura, de esporte, os amantes do relaxamento. Esse espaço aqui, por exemplo, no fim da década de 70, era usado para bater uma bolinha, mas aí a administração do parque resolveu criar o Parque das Araucárias, que tem pelo menos 100 árvores. E o seu Cícero ajudou a plantar muitas delas. Olhar assim desse tamanho dá um orgulho, né? Com certeza. Como me sinto como fosse uma semente que foi plantada, né, que cresceu, deu força, deu frutos, e eu tenho certeza que eu sou uma delas. Seu Cícero cresceu com Ibirapuera. É o funcionário mais antigo do parque. Já são quase 40 anos de parceria. Aqui eu brinco, dou risada, faço palhaçada. Não foi à toa que o parque foi considerado por uma das mais importantes redes sociais do mundo o melhor lugar do Brasil para promover encontros. E ainda tem os prédios modernos, arquitetura em forma de arte, com assinatura de Oscar Niemeyer. O Ibirapuera também é um lugar de muito movimento cultural, mesmo durante a semana. É que em um dos pavilhões tem sempre uma mostra, uma exposição imperdível. Essa aqui, por exemplo, tem atraído muita gente. Pela primeira vez no Brasil, um dos maiores acervos do mundo sobre a cultura maia. Em 2 meses, mais de 100.000 pessoas já visitaram a exposição na Oca. É ótimo, é ótimo. E não paga nada, né? Melhor ainda, não é? É assim a Praia dos Paulistanos, sem areia, mas repleta de opções. Um mar de verde na metrópole cinza. Respiro para logo ali começar tudo de novo. Ah, se não fosse essa praia, hein? Agora, eleições 2014, os candidatos fizeram campanha no Norte e no Nordeste. E a troca de comando da campanha de Marina Silva abre a primeira crise no PSB após a morte de Eduardo Campos. A
Ao assumir o posto de Eduardo Campos na campanha, Marina Silva instalou gente de sua confiança no comando da campanha. Para cuidar das finanças, indicou Basileu Margarido, ex-presidente do IBAMA e braço direito da candidata. Para a coordenação da campanha, escalou Walter Feldman. O ex-deputado dividiria a tarefa com Carlos Siqueira, que ocupava o posto por decisão de Eduardo Campos. Siqueira não gostou e abandonou a equipe, acusando Marina de grosseria. Quando se está numa instituição, como hospedeira, como ela é, tem que se respeitar a instituição. Ela vai mandar na rede dela, no PSB mandamos nós. A candidata diz que tudo não passou de um mal-entendido. É lógico que estamos diante de uma situação que tem um mal-entendido e que o próprio PSB deve esclarecer. Eu falei que as pessoas que haviam sido indicadas pelo Eduardo, se esse fosse o entendimento de que elas iriam continuar, estavam mantidas. Carlos Siqueira é muito ligado à família Campos. Primeiro secretário do PSB, ele deixa a campanha, mas não a executiva do partido. O presidente da legenda, Roberto Amaral, vai indicar outro integrante do PSB para compor a equipe de campanha. Vai também tentar pacificar a coligação antes do registro da chapa, previsto para amanhã. A abertura da campanha de Marina Silva será neste sábado, no Recife. Outros candidatos concentraram a campanha no Nordeste. A presidente Dilma Rousseff, acompanhada do ex-presidente Lula, vistoriou obras em Cabrobó e visitou o projeto de integração do São Francisco em Floresta, Pernambuco. Depois foi a Paulo Afonso, na Bahia. Para cada R$1 que nós colocamos aqui, nós colocamos R$3 em obras complementares em cada um dos estados. Porque você não escolhe se vai ou não vai ter seca, essa é uma questão da natureza. Agora, você escolhe se você convive ou não convive com a seca. O candidato do PSDB, Aécio Neves, fez campanha em Natal, Rio Grande do Norte. Visitou uma fábrica e fez caminhada entre eleitores. Agora à noite, participa de atos políticos em Pombal e Patos, na Paraíba. A candidata do PSOL, Luciana Genro, fez corpo a corpo com eleitores em Belém, no Pará, e inaugurou um comitê de campanha. A Amazônia, nós precisamos mudar o modelo de desenvolvimento econômico. Esse modelo de grandes empreendimentos de hidrelétrica e de mineração não tem trazido benefícios para a população e tem trazido grandes danos ao meio ambiente. Pastor Everaldo, do PSC, teve reuniões na sede do partido, em Brasília, e se encontrou com representantes do Ministério Público. Em São Paulo, Eduardo Jorge, do PV, teve reunião com ONGs sobre energias nuclear e solar. E Levi Fidelis fez caminhada na zona sul da cidade. Pelo terceiro mês consecutivo, o governo divulgou incompleto a taxa de desemprego. Das 6 regiões metropolitanas normalmente pesquisadas, Salvador e Porto Alegre não conseguiram fechar os índices de julho por causa da greve do IBGE, que terminou há 10 dias. Entre as outras capitais, Recife ficou com um maior desemprego, 6,6%, enquanto o Rio de Janeiro teve um menor, de 3,6%. Confira agora outras notícias desta quarta-feira em Brasília. A criação de empregos com carteira assinada em julho foi a pior em 15 anos. Ficou abaixo de 12 mil vagas, 70% menos que no ano passado. Nos 7 primeiros meses de 2014, foram criados mais de 630 mil postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O governo prorrogou até 2018 a isenção dos impostos PIS/COFINS para computadores, notebooks, tablets e smartphones. O benefício terminaria agora, no final deste ano. O incentivo é uma reivindicação dos fabricantes de produtos eletrônicos, que reclamam que as vendas caíram mais de 10% de janeiro a junho deste ano. De acordo com o Ministério da Fazenda, a renúncia fiscal vai ser de quase 8 bilhões de reais. O Ministério da Saúde liberou recursos para investimento em hospitais universitários federais. São 54 milhões e 400 mil reais que poderão ser usados em reformas, compra de equipamentos médicos e móveis. O dinheiro é disponibilizado por meio de um programa nacional em parceria com o MEC.
Bem, antes de continuar, deixa eu corrigir. Hoje é quinta-feira e essas foram as notícias do dia de hoje. Véspera de sexta já, Celso. Véspera de sexta. Bom, agora vamos falar de uma notícia internacional preocupante. O Hamas assume a autoria do sequestro e assassinato de 3 adolescentes judeus que aconteceu em junho. Foi esse crime que provocou a atual guerra na faixa de Gaza. Hoje o dia foi de mais violência. Um bombardeio israelense matou 3 líderes do Hamas no sul de Gaza. Os 3 organizaram ações terroristas nos últimos 20 anos. O grupo prometeu vingança. Mais de 70 foguetes e morteiros foram disparados em direção ao território israelense. Um deles caiu perto de um jardim de infância e feriu gravemente o pai de uma das crianças. Uma reportagem especial com imagens e informações exclusivas sobre a prisão de Roger Abdelmaci. É o grande destaque do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo, o passo a passo na busca pelo foragido número 1 do Brasil. Como o Domingo Espetacular encontrou Roger Abdelmaci e acompanhou a prisão dele no Paraguai. Professor Roger, fala alguma coisa. Nossos repórteres mostram as pistas que Roger deixou ao longo de 3 anos e meio de fuga. Na Europa e em 3 estados brasileiros. Os últimos dias em liberdade. O carro de luxo e a rotina com a família. Olha lá, Roger e Larissa Abdelmaci voltando para casa. Os bastidores da operação policial, o cerco final, o flagrante da prisão. Você não pode perder. É nesse domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Você vai ver a seguir crédito de celular pré-pago. Tem que ter prazo de validade bem definido. E ainda nesta edição, na série especial, o drama da manicure que fez cirurgia de estômago voltou a engordar e ficou viciada em balas. Alô, pessoal! Vamos comemorar a safra recorde e homenagear os produtores rurais. E eles têm mais um motivo para festejar: o crédito rural da Caixa. Terra sertaneja, que a mãe natureza nos presenteou. Fartura na mesa do trabalhador, plantando a paz, só se colhe o amor. Caixa e produtor rural. Uma parceria feita pra crescer. Caixa, a vida no campo, pede mais que banco. Asepsia, direto ao ponto. Essa é a Júlia. Há alguns dias ela está experimentando as maquiagens Asepsia. Vamos ver como é que foi? Minhas amigas usam maquiagem Asepsia. Eu não acreditava que uma base pudesse eliminar espinhas. E outro dia eu peguei uma maquiagem Asepsia e comecei a usar. Realmente eu me surpreendi. De repente, secaram todas as espinhas. Asepsia Maquiagens possui o Anti-Acnil 3, que seca e previne novas espinhas. Faço maquiagem e elimino espinhas. É perfeito. Faça como a Júlia. Vá direto ao ponto e use Asepsia. Asepsia, direto ao ponto. Muitos no Brasil já começavam a conhecer este homem. Muitos outros conheceram Eduardo Campos só depois de sua morte. Cada vez mais gente que conhece suas ideias, valores e princípios sente que perdeu um presidente antes de poder elegê-lo. O Brasil perdeu um grande homem, mas as sementes que plantou serão um dia milhões de Eduardos. É hora de luto, mas também de luta. Como disse Eduardo poucas horas antes da tragédia, não vamos desistir do Brasil. Isso é nitrogênio líquido. Agora vamos imaginar que essa bola é sua verruga. Agora veja. Ela quebra facilmente, isso porque a bola congelou a 50 graus negativos. Muito similar a isso é como os dermatologistas congelam as verrugas. Points tem a máxima segurança porque age somente na área da verruga. É rápido, seguro e eficaz para eliminar uma verruga por completo. Ponha ponto final às suas verrugas com Points. Jornal da Record. Oferecimento. Rexona Tecnologia Motion Sense, proteção muito melhor para que você faça mais. Caixa e Produtor Rural, parceria feita para crescer. Celso Zucatelli informa, Cris Flores conta tudo e Edu Guedes cozinha como ninguém. De segunda a sexta, Hoje em Dia. Venha fazer parte de uma das principais escolas de engenharia do país. Estão abertas as inscrições para o Instituto Militar de Engenharia.
de 14 de julho a 1º de setembro de 2014. Acesse o site www.ime.eb.br. A Zema enlouqueceu para você comprar muito barato. Ofertas loucura com preços incrivelmente baixos. Secador de cabelo Gama Ceramic Ion, apenas R$ 99. Conjunto de panelas 4 peças de R$ 79 por só R$ 49,90. Liquidificador Faete função pulsar Auto Clean, loucura! De R$ 79 por apenas R$ 39. E mais rádio automotivo com entrada USB de R$ 149 por só R$ 99. Nesta sexta, compre na Zema. Ofertas loucura. A expansão da TV digital. A TV em todo tempo e lugar. As novidades na produção 8K. Qual o futuro da televisão? Venha conhecer os impactos da convergência, as perspectivas da interatividade, a integração com a banda larga e as inovações mostradas nos grandes eventos esportivos. Junte-se aos melhores profissionais em televisão e novas mídias. 7 Expo 2014, o maior evento de broadcast New Media da América Latina. De 24 a 27 de agosto na Expo Center Norte. Acesse o site, inscreva-se e faça parte do futuro. Maevans trouxe para você a queratina brasileira. Lave, seque, aplique, penteie e alise. Você já não tem mais que ir ao salão ou gastar fortunas. Novo Maevans Queratina Brasileira. Cabelos lisos por até 3 meses. Quer andar de carro novo? Agora você pode. Você só precisa ligar para 0800 020 7844 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai trocar de carro e pagar parcelas a partir de R$ 391. Só isso, R$ 391 e nada mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, você não precisa dar entrada. Quer mais? Então escuta essa. Se ligar nesse minuto para 0800 020 7844, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Agarre essa chance. Ligue 0800 020 7844 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Vai? O que eu falo? Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Staying alive. O Jornal da Record está de volta e agora vai mostrar como economizar com o celular pré-pago. Todo mundo quer, né? As operadoras de telefonia agora são obrigadas a vender créditos com prazo de validade bem definido, de no mínimo 30 dias. Quando precisa fazer uma ligação, esta podóloga usa sempre a mesma operadora de cada paciente. Poliana tem 2 celulares com 4 chips pré-pagos. Então, você ligando da operadora para a mesma operadora, tem as promoções que às vezes sai quase de graça. Serviço de mensagem, internet. O celular para ela é tão importante que até a entrevista pode ter que esperar. Você tem um gasto mensal de quantos reais? De 80 a 100 reais por mês. Ó. Alô? Os celulares pré-pagos representam quase 80% do mercado de telefonia móvel no Brasil. Fiz um plano onde eu tenho bônus, que dá para mim falar com todo mundo à vontade. Apesar do jeitinho, a compra de créditos é sempre motivo de dúvidas e reclamações. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as operadoras comercializem créditos com prazos de validade fixos, que podem ser entre 30 e 180 dias. A medida também diz que o consumidor deve receber essa informação com clareza e não mais ser surpreendido como vinha ocorrendo. Usar mais de um chip, ter mais de um telefone, só funciona para quem se organiza. Segundo esse especialista em telecomunicações, a primeira medida para economizar é conhecer as próprias necessidades. Ele tem que entender qual é o seu perfil.
eu utilizo pouco por dia, eu utilizo muito por dia, eu utilizo muito internet. Você vai saber como gerenciar suas determinadas contas nas operadoras. E aí você vai sempre utilizar aquilo que for melhor para você. Sexta-feira com sol e baixa umidade do ar na maior parte das regiões. Volta a chover no sul neste sábado e as pancadas se espalham pelo interior do país só na próxima semana. As imagens de satélite mostram poucas nuvens sobre o Brasil. Amanhã, ventos no alto da atmosfera intensificam a chuva nesta parte do litoral nordestino. Também chove nas áreas cinzas da região norte e entre Maranhão e Ceará. Uma intensa massa de ar seco mantém o tempo aberto e as temperaturas altas. E à tarde será quente, com máxima de 35 graus em Palmas. Em Natal, faz 28 graus. São Paulo entra em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. À tarde será quente e máxima de 28 graus. Em Curitiba, o tempo também fica bastante seco e máxima de 27. Veja a seguir, governo da Venezuela limita compras em supermercados. Superlotação irresponsável. No Pará, o flagrante de um ônibus escolar que levava 120 crianças. Ô, Amadeu, me vê 1 quilo de patinho Friboi? Ah, dona Mix, é assim que se fala, hein? Pra família, só carne que eu confio. Friboi. É isso aí, dona Beatriz. Vai na confiança. Aqui, a higiene é total. As facas são esterilizadas a 83 graus. Uma equipe exclusiva cuida da limpeza. É isso aí. É, dona Mix, confiança é Friboi. Sem dúvida. Friboi, carne confiável tem nome. Maevans trouxe para você a queratina brasileira. Lave, seque, aplique, penteie e alise. Você já não tem mais que ir ao salão ou gastar fortunas. Novo Maevans Queratina Brasileira. Cabelos lisos por até 3 meses. Asépsia, direto ao ponto. Esse é o Juan. Faz alguns dias que ele tá usando sabonetes Asépsia. Vamos ver como foi. Às vezes aparece no meu rosto umas espinhas. Nunca usei nada. Aí eu ganhei um sabonete Asépsia e eu percebi que as espinhas começaram a secar. Eu resolvi usar por mais alguns dias e sumiu tudo. Lave seu rosto com sabonetes Asépsia, enquanto o Anti-Acne 3 seca os cravos e espinhas. Agora eu posso dizer que funciona. Uso todos os dias. Faça como o Juan, vá direto ao ponto. Use Asépsia. Asépsia, direto ao ponto. O Brasil conhece esta mulher. Sabe da sua seriedade, da sua firmeza, da sua honestidade. O Brasil sabe da competência como ela atravessou a maior crise da economia internacional e impediu que esta crise afetasse gravemente nosso país. O Brasil sabe que ela está cada vez mais experiente e tem muito ainda por fazer por todos nós. Vá em frente, Dilma. Este trabalho não pode parar. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Vá treinando para acompanhar seus filhos. Promoção Nescau Aventuras Walt Disney World. Na compra de produtos Nescau, basta cadastrar as informações da embalagem e o cupom fiscal no site e concorrer a milhares de prêmios e 10 viagens com 3 acompanhantes para o Walt Disney World. Cadastre-se! Este é o meu cabelo antes do Tio Nacho Clareador, depois do Tio Nacho Clareador. Tio Nacho Clareador é o único que combina a camomila com o poder da geleia real, que clareia mais de 1, 2 ou 3 tons de seu cabelo. Experimente Tio Nacho, o rei da geleia real. Para o governo federal, só existe um jeito de governar, o jeito dele. Só que não está funcionando. E se o Brasil não cresce, ninguém mais cresce. Mas tem um outro jeito, gastar menos com o governo e mais com as pessoas. Se você também pensa assim, seja bem-vindo. Usando essas gotas de detergente IP, você lava muitos pratos. E economizando essas gotas, você lava muito mais. Economize água hoje e garanta a água de amanhã. O seguro DPVAT ajuda todos os pedestres que se acidentam no trânsito. Ajuda também os motoristas. Ajuda os motociclistas.
e os passageiros no Brasil inteiro. Porque a gente não consegue evitar todos os acidentes, mas pode te dar uma força quando você mais precisa. Use o seguro DPVAT gratuitamente sem qualquer intermediário. É simples e rápido. DPVAT, o seguro do trânsito. Para o governo federal, só existe um jeito de governar, o jeito dele. Só que não está funcionando. E se o Brasil não cresce, ninguém mais cresce. Mas tem um outro jeito, gastar menos com o governo e mais com as pessoas. Se você também pensa assim, seja bem-vindo. Chegou o novo Renault Sandero e chegou com um novo design, mídia nave com GPS integrado, ar-condicionado automático, câmera de ré e com o moral lá em cima. É o grande vencedor do comparativo entre 7 modelos da categoria. Viva-o agora no novo Renault Sandero, totalmente novo. Entrevistas exclusivas, os bastidores e a cobertura completa do mundo dos esportes. Neste sábado, Esporte Fantástico. A higiene íntima se tornou uma preocupação para a mulher atual. Por isso, contar com um bom aliado faz toda a diferença. A Dax desenvolveu uma linha de sabonetes íntimos que garantem a higiene, frescor e saúde íntima da mulher o dia inteiro. Sua fórmula tem fragrância suave, previne irritação e mantém o pH equilibrado. A Dax investe em pesquisa e tecnologia, garantindo aos seus produtos qualidade e inovação. Se é Dax, você pode confiar. Ficar na moda nunca foi tão fácil. No r7.com/moda você encontra os lançamentos das principais marcas. Roupas, sapatos, bolsas e acessórios, tudo em até 12 vezes sem juros e com frete grátis. Não fique fora de moda. Acesse agora r7.com/moda. Duas pessoas foram vítimas de ataques de cães no Paraná em menos de uma semana. Num dos casos, uma mulher foi arrastada por 20 cachorros. No outro, uma criança teve que passar por cirurgia. E só nesse mês foram registrados 31 ataques lá no Paraná. Michael Nascimento, de 5 anos, se preparava para ir à escola quando um cachorro de um vizinho fugiu e o atacou. Quando eu vi que ele grudou aqui, daí a gente pegou a casinha, né, aquela casinha que tá ali, e jogou na parte do corpo do cachorro. Mas não resolveu, ele estava muito furioso. A criança está internada e teve que passar por uma cirurgia de reconstrução da face, mas não corre risco de morrer. Nessa semana, outro caso que aconteceu em Ponta Grossa, no interior do Paraná, também chamou a atenção. Vanessa foi vítima de um ataque ainda pior, de 20 cães. Estes são alguns cães que participaram do ataque. Tudo aconteceu neste ponto. Vanessa tinha acabado de descer do ônibus e voltava para casa, quando os animais avançaram. Ela chegou a ser arrastada pelos cachorros. Durou alguns minutos, puxando a orelha bastante, couro cabeludo foi descolado deles puxarem, os braços também machucou bastante. O vizinho deixou o portão aberto por onde os cães fugiram e pode responder por lesão corporal. A polícia investiga ainda se os animais sofriam maus tratos. Seguimos com as notícias ao vivo pelo Brasil. A Justiça determinou que o Estado do Rio de Janeiro pague indenização à família da engenheira Patrícia Mieiro. Quem tem os detalhes é a repórter Diana Rocha. Boa noite para você, Diana. Boa noite. De acordo com a decisão da 10ª Vara de Fazenda Pública, os familiares terão direito a R$ 780 mil. Patrícia Mieiro desapareceu quando voltava de uma festa em 2008. O carro dela foi encontrado em um canal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A suspeita é de que a engenheira tenha sido morta por policiais militares que atuavam na região. A família ficou satisfeita com a decisão da Justiça, mas ainda aguarda a condenação dos acusados. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigado, Diana. O tiro que matou uma criança de 1 ano na cidade de Amargosa, interior da Bahia, partiu da arma de um policial. Informações com Maíra Portela. Boa noite, Maíra. Boa noite. O policial Carlos Raimundo de Jesus Cardoso foi indiciado por homicídio qualificado e deve sofrer um processo administrativo disciplinar. A Corregedoria pediu também a suspensão preventiva dele. A morte da menina no dia 16 de julho deixou moradores revoltados. Um grupo invadiu e destruiu a delegacia de Amargosa, além de promover diversos atos de vandalismo na cidade. De Salvador, Maíra Portela.
Obrigada, Maíra. E no Pará, imagens absurdas de um ônibus escolar superlotado. O número de crianças era o dobro do permitido. Isabela Medeiros, que perigo isso, hein? Boa noite para você. Olá, boa noite. Nas imagens, as crianças aparecem em pé, amontoadas e sem cinto de segurança. O ônibus com capacidade para 60 pessoas estava com o dobro da capacidade, com alunos de 4 a 14 anos de idade. O flagrante foi em Orilândia do Norte, sudeste do Pará. A prefeitura informou que mais 2 ônibus foram comprados para resolver o problema. De Belém, Isabela Medeiros. Obrigado, Isabela. Imagens mostram leite sendo adulterado em fábricas no sul do país. O repórter Cristiano Dalcin traz as informações. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Um vídeo flagrou o momento da adulteração do leite produzido em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Um funcionário aparece com uma mangueira despejando água no leite e ainda lava as mãos sobre o tanque de um caminhão. As imagens foram feitas pela polícia. Em operação realizada terça-feira, 20 pessoas foram presas. As empresas investigadas vendiam 50 mil litros de leite por dia para grandes indústrias. A polícia suspeita que elas misturassem formol e soda cáustica para disfarçar a adição de água. De Porto Alegre, Cristiano Dalcin. Obrigado, Cristiano. A história de um dos atores mais conhecidos do Brasil e que sofre de uma doença genética que o afastou da TV. Os 35 anos de carreira do grupo Roupa Nova e na reportagem especial novidades de um dos sequestros que mais mexeram com o país. São algumas das atrações do Domingo Show. Não precisa agradecer não, adorável Nandinha. O drama do ator Guilherme Caran após quase 10 anos longe da TV. Como ele luta para vencer uma grave doença genética que já matou parte da família. É muito triste, né? O que se passa com ele. Nostalgia no palco do Domingo Show. Uma homenagem para o grupo Roupa Nova. Você vai relembrar os sucessos que não saem da cabeça dos brasileiros há 35 anos. Exclusivo. 15 anos depois, pela primeira vez, o cantor Wellington Camargo volta ao local onde foi feito refém durante um dos sequestros que mais marcaram o país. Como ele está hoje? O trauma foi superado? E quais revelações inéditas ele fez a Geraldo Luiz? Eles queriam o irmão mais frágil de Zezé de Camargo e Luciano. Emocionante. Wellington reencontra o homem que o salvou quando foi abandonado em uma estrada. É neste domingo às 11 da manhã. A Venezuela vai limitar a compra de alimentos nos supermercados. O presidente Nicolás Maduro anunciou a instalação de identificadores digitais nos mercados para controlar a compra dos cidadãos. O país sofre com a falta de alimentos e produtos básicos, mas há também a preocupação com o contrabando e a venda desses produtos no mercado negro. Nos Estados Unidos, o policial que foi flagrado espancando uma mulher em uma rodovia foi afastado do cargo. Daniel Andrew ainda deve responder processo por agressão. O policial alega que tentava proteger a vítima que circulava pelas pistas da rodovia. Marlene Pinnock, de 51 anos, entrou com uma ação contra a polícia por violação de direitos humanos. A mulher sofre de transtorno bipolar. No Chile, 25 mil estudantes participaram de um protesto contra reformas na educação. Os manifestantes atiraram pedaços de madeira e pedras na polícia, que respondeu com jatos d'água e gás lacrimogênio. Os 2 americanos internados com ebola receberam alta. Segundo as autoridades, eles não oferecem mais risco à saúde pública. O médico Kent Brantley e a missionária Nancy Reitball foram tratados com uma droga experimental. A África do Sul proibiu a entrada de pessoas que viajam de países atingidos pela epidemia. E agora veja a seguir: em Santa Catarina, surfistas são suspeitos de agressão. Quem tenta pegar onda e não é da região é intimado a sair da água. E na nossa série especial, o drama de Rosana. Ela fez cirurgia de estômago, mas está engordando tudo de novo e tenta compensar a ansiedade com balas. Todos os dias são mais de 50.
A gente te espera logo depois do horário eleitoral obrigatório. Até já! Estamos de volta com o Jornal da Record. A polícia investiga a ação violenta de um grupo de surfistas em praias de Santa Catarina. Olha só que absurdo. Eles agrediram um homem só porque ele teria invadido um trecho de praia frequentado pelos locais. Estas imagens foram gravadas por um banhista na praia do Campeche, em Florianópolis. Era para ser apenas mais um dia de boas ondas. Mas as cenas mostram como um grupo de surfistas locais cercou e agrediu um homem de 44 anos que não seria morador da área. A prática, conhecida como localismo, é comum em muitas praias de Santa Catarina. Na disputa pelas melhores ondas, surfistas locais hostilizam quem vem de fora. Segundo a polícia, a ação dos surfistas locais pode ser enquadrada como crime quando envolve agressões e ameaças. No caso registrado na praia do Campeche, a vítima fez um boletim de ocorrência e exames de corpo de delito. Imagina o cara daqui querer pegar onda em outro lugar também, ele vai achar legal que o cara lá do outro lugar não deixa ele pegar a onda. Acho que assim, o mar é de todo mundo, né? A polícia ainda tenta identificar 2 dos 4 agressores. Um dos suspeitos é um policial militar que estava em horário de folga. Ele vai responder a um inquérito disciplinar. O fato dele estar em horário de folga não tira a responsabilidade dele enquanto um profissional da área de segurança pública. Não é essa a postura desejada. De jeito nenhum, né? Devia ser o primeiro a cuidar. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras retornou a São Paulo sem protestos dos torcedores após mais uma derrota. Já no Rio de Janeiro, houve confusão no aeroporto na chegada do Fluminense. O Fluminense perdeu para a Chapecoense por 1-0 e desembarcou a crise no Rio de Janeiro. Um grupo de torcedores foi até o aeroporto para protestar contra os maus resultados nos últimos 3 jogos. Fred saiu pelos fundos do aeroporto, onde mais torcedores aguardavam. Numa rede social, ameaçou convencer o time a não entrar em campo no próximo domingo, caso haja mais vandalismo. Um time de seguranças foi escalado para recepcionar o Palmeiras na volta a São Paulo. Uma precaução contra protestos da torcida. O time, que completa 100 anos na semana que vem, assumiu a lanterna do campeonato. Em Recife, o Palmeiras até saiu na frente do Sport, mas depois deste gol contra do goleiro Fábio, tomou a virada e já acumula 10 jogos sem vitórias. Toda a equipe passa por momentos difíceis e estamos passando, mas vamos sair dessa. Quem também tem problemas é o Santos. Apesar da vitória contra o Atlético Paranaense, com direito a gol de Leandro Damião depois de 4 meses, o time perdeu Robinho. O atacante sofreu um estiramento na coxa e deve ficar fora do clássico contra o São Paulo no fim de semana. O time de Paulo Henrique Ganso entrou no G4 ao vencer o Inter por 1-0 em Porto Alegre. Veja a seguir, a nossa série especial e a história da mulher que era obesa. Ela fez a cirurgia de redução do estômago, mas ficou compulsiva por balas e voltou a engordar. São mais de 50 balas por dia. Será que ela conseguiu virar esse jogo? Vitória. O que eu quero é acabar de vez com o Gregório. Uma grande competição pode decidir a rivalidade entre pai e filho. Eles entraram na última curva. Daqui a pouco, não perca. Vitória. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora da nossa voz ser ouvida. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. Vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Não sei se a gente escolhe com 2 ou com 3 quartos, hein? O que vocês acham? Ô, meu amigo, eu tava ali esperando. Como vai, Paulo? Como vai? Vem ver o apartamento. Então é aqui mesmo, olha só, a gente tem essa... Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver família pobre sendo dona da própria casa. Não
não sei se a gente escolhe com 2 ou com 3 quartos, hein? O que vocês acham? Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. As portas estão se abrindo para todos. Jornal da Record. Oferecimento. Rexona Tecnologia Motion Sense, proteção muito melhor para que você faça mais. Caixa e Produtor Rural, parceria feita para crescer. Para alegrar os seus sábados, convidados especiais, provas surpreendentes. Programa da Sabrina, na Record. Maevans trouxe para você a queratina brasileira. Lave, seque, aplique, penteie e alise. Você já não tem mais que ir ao salão ou gastar fortunas. Novo Maevans Queratina Brasileira. Cabelos lisos por até 3 meses. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Claro que não é assim, né? Então comece desde já a tomar Imecap rejuvenescedor. Imecap é um antissinais revolucionário. Contém bionutrientes ativos, estimula a produção de colágeno, retarda o envelhecimento e atua nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Faça o tempo parar para você também com Imecap rejuvenescedor. Eu já escolhi meu futuro. Quer andar de carro novo? Agora você pode. Você só precisa ligar para 0800 020 7844 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai trocar de carro e pagar parcelas a partir de R$ 391. Só isso, R$ 391 e nada mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, você não precisa dar entrada. Quer mais? Então escuta essa. Se ligar nesse minuto para 0800 020 7844, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Agarre essa chance. Ligue 0800 020 7844 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Todo o poder da geleia real de Tio Nacho, agora com extratos de plantas medicinais. Nada pode igualar o poder de perfeição capilar do novo Tio Nacho Ervas Milenares. Fórmula poderosa para um crescimento rápido de seus cabelos. Os extratos de nossas flores e plantas ficam em cada poro depois do banho. Verá seu cabelo crescendo mais saudável do que nunca. Apresentamos a riqueza natural das ervas milenares. Tio Nacho, o rei da geleia real. Procedente de algum ponto distante do território americano, encontra-se no grande hall dos defensores da justiça. Firmeza? Com habilidades e virtudes jamais antes vistas. Seu nome? Traga o agente sangue bom. Undercover Brother, com a cor e a coragem. Elimínio. Nesta quinta, logo após José do Egito, na Super Tela. E em setembro, o bicho vai pegar entre os famosos. Estreia a nova temporada de A Fazenda. Uma escolha que parece acertada, mas pode se tornar uma preocupação. Quem realiza a cirurgia do estômago tem a chance de desenvolver algum tipo de compulsão. Na reportagem de hoje da série De Bem com a Balança, a história da mulher que passou a ter menos fome, mas ficou viciada em balas e voltou a ganhar peso. A reportagem é de Carlos Dornelles. Rosana achava que todos os seus problemas com o peso finalmente tinham acabado. Ela fez cirurgia de redução do estômago há 4 anos. Eu fiquei com medo porque é uma cirurgia agressiva, né? E quando você soube o tamanhinho que ia ficar? Então, foi por causa disso mesmo. É? Foi por causa disso mesmo. Você ficou em dúvida? Fiquei em dúvida, porque eu sempre gostei de comer, né? Bom, dá para entender, né? Olha aqui o desenho que o médico mostrou para ela. Tamanho do estômago que ia ficar. Menos de 25%. Para não caber quase nada de comida, né? Quer dizer, não deveria caber mais. Mas aos pouquinhos você não sentiu que aumentou um pouco.
Nas refeições, junto com o filho, Rosana nem come muito, mas é muito mais do que deveria. Você foi sentindo que o estômago ia aceitando mais. Exatamente. Mas o pior está entre as refeições. Você come muito do que a gente chama de porcaria? Como? Da rotina nova, recomendada pelo médico, Rosana não passou nem perto. Qual foi a última vez que você fez exercício físico? Nossa. Nossa. Eu era menina. Então, você não conheceu sua mãe fazendo exercício? Não. Você nunca viu? Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Não? Não. Mas a revelação mais incrível será feita agora. Eu não ando sem bala. Rapaz, de 1 em 1 minuto? 1 em 1 minuto você chupa uma bala? Acabou uma, eu já ponho outra na boca. É mesmo? Você compra pacote de que tamanho? Então, o pacote é aquela... Aqueles assim que vem com umas 100 balas assim? Vem umas 100 balas. E dura quanto tempo? 2 dias. Tá brincando. 100 balas em 2 dias. É um risco para quem faz a redução do estômago, cair em algum tipo de compulsão. Como eu não posso comer muito, aí eu viciei em alguma coisa para mastigar, porque eu gosto de mastigar. E aqui agora só na bolsa ali deve ter umas 15, 10, 15 por aí, né? Isso porque tá acabando. E você já estava preocupada, né? Já me dá desespero porque eu tenho que comprar, entendeu? Rosana não cumpriu as recomendações para quem opera o estômago e há 2 anos não vai ao médico que fez a cirurgia. Algum tipo de intervenção vai ter que existir nessa história. Como a Rosana estava precisando de uma sacudida, a gente resolveu dar um empurrãozinho. Marcamos uma consulta com o médico, o mesmo aquele de quem ela está fugindo há algum tempo. Vamos ver o que vai acontecer nesse reencontro. E aí, Rosana, você acha que vai levar um puxão de orelha? Acho, tô até com medo de encontrar ele. Pouco depois, frente a frente, ainda na sala de espera, começa a bronca do médico. O estômago é uma cascata. Se ficar beliscando, ou comendo, vai engordando. Então, além de poder ganhar peso depois que opera, pode também ter outras complicações. Na sala de atendimento, mais reprimenda. Tem balas que tem 100 calorias. Mulher passou de 1.200 calorias, engorda. E o homem passou de 1.800 calorias, engorda. Imagine sem atividade física. Se você, às vezes, usar 6 balas por dia, só aí podem estar 500 calorias. Só agora o médico ficou sabendo que Rosana teve úlcera por causa da má alimentação e não tomou as vitaminas essenciais para quem opera o estômago. O resultado final do encontro foi uma lista de determinações. As principais: comer menos, é claro, fazer dieta com muito mais frutas, legumes e verduras, cortar açúcar da alimentação, tomar vitaminas, fazer exercícios físicos, visitas periódicas ao médico e, o mais importante, cortar com urgência a dependência das balas. Se ela não conseguir sozinha, existe a psicoterapia e existe a terapia com medicamentos dado pelo psiquiatra para curar esse tipo de desvio de compulsão. E isso é esperado, viu? A sorte é que ela não está no grupo que vira perturbado, tipo com compulsão por álcool. Rosana, você achou pouco ou é muito que você ouviu agora? Não, eu O que você estava esperando? Não, eu estava esperando isso mesmo. Um puxão de orelha, das 2 orelhas, né? E aí? Não, eu vou fazer de tudo para dar tudo certo. Pois deixamos passar 3 semanas e voltamos à casa de Rosana. Tudo bem? Tudo jóia, quanto tempo? Impressão minha ou você está um pouquinho mais magra? Ai, todo mundo tá falando isso. É mesmo? Todo mundo está falando? Todo mundo. Vontade, então vamos conversar. As notícias são boas. Ela mudou a alimentação, está tomando vitaminas. Você já está caminhando 30 minutos aqui mesmo em volta do quarteirão. Isso, eu dou bom. Mas isso é uma revolução na sua vida, para quem nunca fez. Pois é, eu nunca andei. E o mais importante, as balas. Ela diz que está comendo apenas 5 por dia, 10 vezes menos do que antes. Muito drástico cortar de uma vez. Bom, diminuir 10 vezes é uma grande diferença. Não é?